Okay, I got it. Não estou te escutando, Simão. Não estou escutando. Posso começar? Pode. A Milena botou a mãozinha aqui, não sei o que é. É para começar ou parar? Pode começar, Simão. Então, vamos começar a segunda parte do seminário de água, um bem social e desastre da natureza. Nós somos diretor técnico atualmente da CAERJ. Meu nome é Simvaldo Oliveira Filho, boa tarde para todos. E sobre a realização desse evento, tem uma série de associações, como a Socioambiental e Cultural do Lido e adjacência, seu patrocínio, e foi montada por essa associação, a Associação dos Moradores da Praça Cardeal Arco Verde, também, e tivemos apoio de diversas associações, como o Sindicato de Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Cultural da CAERJ faz parte deste evento, a Associação dos Profissionais de Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro, a Associação dos Profissionais e Geólogos do Estado do Rio de Janeiro, a Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Movimento Socioambiental Bahia Viva, grupos de poesia simples, grupo Poesia Simplesmente, enfim, tem uma série de patrocínios e nós vamos iniciar hoje a segunda parte desse evento com a palestra do colega José Egberto, José Estelberto Porto Soares, engenheiro civil e sanitarista, membro do Conselho Diretor do Clube de Engenharia e sócio da CAERJ. O tema que ele vai apresentar hoje é água bem social ou commodity. Passo a palavra para o colega Estel. Microfone, Estel. Não tem microfone, não está te escutando. Agora estão ouvindo? Estamos ouvindo agora. Okay. Agora estão ouvindo. Bem, boa tarde a todos. Como já foi dito, eu sou um engenheiro civil, sanitarista. Passei a minha vida toda trabalhando com a nossa realidade. Saneamento, recursos hídricos, planejamento urbano, e eu trabalhei desde a ponta até a gestão, assumi funções de todas as áreas. Isso me levou a poder falar um pouco sobre o que nós temos hoje. Quando vocês falam em água bem social ou commodity, nós vamos pensar imediatamente no que a ONU diz. A ONU diz que a água não é uma mercadoria. E a partir daí, que eu hoje, conversando com vocês, eu pretendo que a gente saia daqui debatendo. Quando se fala em diferença social, eu, como engenheiro, trabalhei e trabalho esses anos todos de uma maneira esquizofrênica. Por quê?
São realidades tão díspares. Uma coisa é você trabalhar numa área de saneamento na Zona Sul, outra questão é ir para a Rocinha, outra questão que é na Zona Sul, outra questão é ir para as favelas da nossa periferia ou para a Baixada. São coisas completamente diferentes e tão juntas. Essa diferença é que sempre não pode nos deixar tranquilos. Quando você vê a falta de água, a falta de infraestrutura, lá ao redor do Guandu, da estação de tratamento do Guandu, você vê o que significa isso que eu estou falando. A água vem para cá, mas o pessoal lá não tem a água em quantidade quando tem. Então, essa diferença é algo que não pode continuar. Nós, como técnicos, eu sou um técnico, mas eu vou dizer uma coisa agora e depois, no final, eu quero explicar com calma. A questão não é técnica. A questão é política. Vejam bem o que aconteceu agora em Petrópolis. Essa tragédia em Petrópolis. Em 2011, houve uma tragédia maior. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Morreram 900 pessoas. Parece que 300 pessoas ainda estão soterradas até hoje. Nós tivemos, eu era diretor do Clube de Engenharia naquela época, eu e o presidente, Francis Bogossian, que é um especialista em solos, nós tivemos em N reuniões, debates, públicos e privados, discutindo o que fazer, como melhorar as condições. E o que nós vimos agora é que é outra tragédia. E quantas mais acontecerão? Se aquela chuva que chegou lá desabasse agora no Alemão, o que ia acontecer? Como é que nós podemos trabalhar para impedir que essas tragédias aconteçam? Eu disse que a questão não é técnica. Porque você pega Petrópolis agora, vamos pegar um exemplozinho pequeno. Naquele local, naquele rio canalizado, onde aqueles 2 ônibus caíram e aquelas pessoas faleceram de uma maneira trágica. Aquela galeria, aquela canalização, ela está feita quase à época de Dom Pedro II. E ela foi feita para que a água continuasse a correr ali e recebesse água de chuva. Por que essa tragédia, no lugar daquele? O rio extravasa e de uma maneira tão forte para levar 2 ônibus. E por que isso aconteceu? Porque aquilo foi feito numa época onde a água que ia até o rio através dos seus afluentes, através das canalizações, tinha um volume. Agora, a cidade cresceu. Aqueles morros se encheram de casas, área formal e informal. A água que antes se infiltrava através das árvores, agora não existe mais grande parte disso. São habitações, telhados, lajes, pavimentações. A água não infiltra mais. A água que ficava no terreno não fica mais. Ela corre imediatamente para onde? Para o rio, lá embaixo, que não aguenta, extravasa. E a tragédia está feita. Muito bem. Por que eu estou falando isso, que isso é tão óbvio, né? Principalmente para o pessoal de área técnica? Mas vejam bem, quando você discute o que fazer,
Em que prazo? Ora, para você impedir que o volume de água que possa chover e escoar chegue lá embaixo na velocidade que chegou, gerando aquilo, você tem que conter essa água. Então, você tem que fazer trabalho de reflorestamento, você tem que criar bacias de acumulação, você tem que segurar essa água. E isso é um trabalho de médio e longo prazo. Não vai ser um governo que vai conseguir resolver, tendo em vista que a cidade cresceu no absurdo em relação às obras iniciais que foram feitas. Qual é a prefeitura que vai conseguir fazer essas obras? Em um governo? Nunca. É necessário um programa de Estado e não um programa de governo. E aí está a dificuldade. Se a água ou qualquer infra precisa de um projeto a médio e longo prazo, como é que isso vai se dar? Somente com a população participando. Somente com a participação da sociedade como um todo. Então, vejam bem, eu estou fugindo até da questão técnica, porque eu já disse, questão não é técnica, questão é política. Vejam bem, quando aconteceu essa tragédia em Petrópolis, eu fui chamado pela presidente da CEAERJ para participar com ela de uma reunião cuja proposta inicial era criar um observatório com CAERJ, Clube de Engenharia, Sindicato, CREA, CAU, IAB. Houve uma reunião. Dessa reunião, tirou-se uma segunda reunião. Não aconteceu. Até agora. Tem mais de um mês isso. Era para ser uma semana depois. Então, o que acontece normalmente é que nós não acompanhamos as coisas. Nós, sociedade, não só técnicos. Eu vou ficar 5 dias conversando com vocês sobre alternativas técnicas. O problema não é técnico. Pode ser mais caro, menos caro, pode ser um modelo moderno, um modelo novo, um modelo antigo. Solução existe. A questão é vontade política. Então, vejam bem, eu quis falar essa parte logo. Quanto tempo eu tenho de fala mesmo? Por favor, alguém pode me alertar aqui? São 20 minutos, tá? Você 20 pode ir minutos. até 25, tudo bem. Tá, e eu já falei quanto? 10. É isso? É, Tudo 10 bem. minutos. 10 minutos. Então, vejam bem. Então, vamos agora à questão mais específica do que você está... Água como bem social, ou commodity. Há uma questão muito séria hoje, além de tudo que nós conhecemos do mundo, né? As alterações climáticas, que alguns dizem que não é causado pelo homem. Se é ou não é, pouco importa. Existem alterações climáticas. Se é causada pelo homem ou não, pouco importa. Nós temos que nos adequar a isso, entender o que está acontecendo. Os períodos de chuva, o calor, etc., isso está com alterações fora do normal. Então, vejam bem, você fala em água, você está falando em vida. Por isso que a ONU diz que água é algo que não pode ser entendido como commodity, como matéria para comércio. E o nosso país, gigante por natureza, criou em 97, né, passou no Congresso, né, a Lei 9433, que, na verdade, é a Política Nacional de Recursos Hídricos, com N itens, etc.
normatizando, sempre com dúvidas, com debates, mas aconteceu no Congresso. De alguma forma está lá a lei. Só que, em 2017, o senador Tasso Gereissati apresentou um outro projeto para quê? Para criar o mercado de água no Brasil. Criar o mercado de água. Portanto, modificando a lei de 97 para permitir que a água pudesse se transformar realmente em commodity. Esse projeto que o Gereissati apresentou em 2017 já teve e está andando, e teve uma modificação em 2021 na mesma linha. Então, vocês me permitam colocar alguns itens só da lei original para que eu possa comentar rapidamente com vocês as modificações que eles estão querendo. Vejam bem, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela se baseia em vários itens, tá? Mas vou colocar o seguinte. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, a água é um recurso natural, limitado, dotado de valor econômico. 2, a água é um recurso natural. 3, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desertificação dos animais. 4, a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água. 5, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implantação de política nacional de recursos hídricos. Notem bem, a bacia hidrográfica, eu não sei se eu estou falando só para engenheiros técnicos ou leigos, a bacia hidrográfica, no caso, você pega um rio, tudo que chega nesse rio, os rios, afluentes, etc., aquilo compõe uma bacia, né? Então, a bacia hidrográfica, o artigo 5 da lei, é que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implantação de política nacional de recursos hídricos e atuação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. O 6 seria, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Isso está na lei. Agora, vejam bem, ela também fala no seguinte, a outorga. A outorga poderá ser suspensa, a outorga, no caso, é um direito que tem quem solicitou o uso da água. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela tem uma outorga de alguns milhões de litros da água do Rio Paraíba do Sul, para uso da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, a outorga poderá ser suspensa se não houver cumprimento da outorga nos termos que ela se estabelece. A outorga poderá ser suspensa na ausência de uso por 3 anos consecutivos. Tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente a modificação, começando pela outorga, que está sendo proposta. O governo federal agora, em 2021, eles estão, na verdade, desmontando, de fato, toda a governança das águas que a lei de 2017 estabeleceu. Então, primeiro, ele contraria a ONU quando diz que a água pode ser comercializada como commodity. Segundo, ele elimina essa proposta de lei, elimina as bacias hidrográficas como base para a gestão. Esse conceito. E diz que o detentor da infraestrutura hidrográfica pode estabelecer as regras de repartição sem usar a bacia hidrográfica como referência. Na verdade, o que está acontecendo?
Eles estão alterando a Lei Nacional de Recursos Hídricos, tá? E privilegiando os que já têm outorga, enquanto os outros perdem o direito da água. Por exemplo, eu falei da Companhia Siderúrgica Nacional, vamos usar a Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional poderá, se ela fizer uma modificação, por exemplo, na sua tecnologia, em vez de ela usar 1 milhão de litros d'água, ela vai usar 500 mil. Ela poderá vender os 500 mil para quem ela quiser. O que eu falei antes, em 3 anos, sem uso, você volta para o Estado? Não, ela poderá negociar a água. Então, é essa a questão que hoje nós estamos tendo como problema e que está muito pouco divulgado para a sociedade como um todo. Fica mais nos meios técnicos e nós, muitas vezes, falando para nós mesmos. Eu gostaria de estar falando, sabe para quem agora? Que nós tivéssemos convidado parlamentares. É uma sugestão que eu estou fazendo. Parlamentares para participar desse debate. Olha o que nós estamos dizendo. O que o senhor tem que dizer a isso? Nós temos que fazer a pressão em cima deles e temos que usar todas as formas possíveis. Por quê? A questão não é técnica, como eu disse no começo. A questão é política. Imagina os rios e os aquíferos pura e simplesmente virando commodity. O meu amigo Ibá coloca tanta questão nessa área do ambiente. Nós estávamos trabalhando um dia para um levantamento da qualidade de rios. Nossa ideia era criar um grupo de trabalho piloto. E a nossa dúvida é se a gente começava pelo rio Maracanã ou pelo rio Sarapuí. Lembra disso, Ibá? E nós não conseguimos recursos para isso. Nós queríamos mostrar o que está acontecendo com os nossos rios. O rio Maracanã, por exemplo, ou o Rio Comprido, quem passa ali por baixo da Paulo de Fronten, em dia de muito verão, forte, tem menos água descendo pelo rio, o cheiro é enorme. Você não precisa fazer levantamento da qualidade do rio, levando qualquer coisa para o laboratório. Basta ter nariz. E nós estávamos pretendendo fazer um piloto para que isso pudesse se desdobrar. E não conseguimos, porque faltou recurso com essa crise toda e com a falta de vontade política de se investir em algo que seja prevenção, que sejam dados realmente que possam ser verdadeiros. Porque o que nós temos hoje são dados não muito confiáveis. Falando em água, a qualidade da água, nossa, é boa. Sempre foi. No entanto, nós tivemos aquela coisa da geosmina. A geosmina acontece todo ano. Só que os antigos dirigentes da SEDAI sempre conseguiram trabalhar de alguma forma que seguravam. Quando houve a mudança de governo do Estado, o senhor governador que foi derrubado há pouco, ele trocou a presidência da SEDAI e demitiu todos os altos funcionários da SEDAI, os experientes. Então, apareceu a geosmina no final do ano, os caras falaram, não causa nenhum problema da saúde. Nós vamos apenas, o que eles fazem é o seguinte, eles seguram um pouco a água, começa a faltar água em alguns lugares, começa a manobra na cidade, não quero nada disso, não faz mal à saúde, pode tocar. Deu aquela coisa toda da geosmina e o senhor dirigente da SEDAI caiu, é claro. Então, vejam bem, o fundamental é que nós estejamos participando, agindo como sociedade.
Nós, grande parte dos que estão aqui comigo, são técnicos, e eu entendo que nós vamos ter eleição esse ano, minha gente. Não adianta nós ficarmos falando para nós mesmos. E não adianta nós fazermos documento e que todos eles assinam. Eu estou cansado de fazer isso pela CAES, pelo Clube de Engenharia, pelo sindicato. Todos assinam aqueles documentos. Não, nós queremos que seja isso, 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 isso. Como é que nós vamos fazer cumprir? Nós temos que participar. A proposta que foi feita e que não teve a segunda reunião, que é de criar um observatório para acompanhar o que está sendo feito, em termos... Eu vou terminar agora. Tá. É uma proposta que eu acho interessante, que nós, como entidade, precisamos. Nós precisamos acompanhar. A sociedade civil precisa acompanhar. Muito obrigado. Ok. Pronto? Pronto. Ok, obrigado pela sua palestra, que contribui bastante para quem trabalha nessa área. Eu sou garoto ainda, trabalhei só 42 anos na SEDAI, estou com 83, então ainda tem que aprender muito, tem que ver muita coisa por aí. Infelizmente, concordo inteiramente com você. São decisões políticas e não técnicas que dão esse problema. Mas passo aí a palavra para o meu amigo Ibá, que vai conduzir a segunda palestra do tema. Não sei se tem alguma pergunta específica, ninguém passou para mim. Não sei se tem alguma pergunta, Ibá. Passaram para você, a Milena ou alguém, para ser feita ao Estel. Essa nossa palestra aqui, ela está sendo entre nós pelo Zoom. Tem 190, a última vez que eu vi, tinha 198 pessoas assistindo a gente pelo YouTube. Tá? Certo. Agora, aí eu não consigo ver se tem pergunta ou não. Tá? Certo. Eu tenho uma pergunta assim para o Estel, que é o seguinte: você participou do Fórum Mundial da Água e do Fórum Alternativo Mundial da Água que houve em Brasília. Aquele que eu também ia, não acabei não indo, por falta de grana até, estou sincero, e o Brasil, ele é detentor de 12% da água doce do mundo, não contando nisso os rios aéreos. Só que o estado do Rio de Janeiro, ele não é detentor de grandes rios, né, que nos proporciona abundância de água, né? Então, como você vê esse patrimônio? Também não está contando... sim, está contando nisso aí também os aquíferos, né? Mas não está contando os rios aéreos. Como você vê essa riqueza nacional, já que você participou no Fórum Mundial da Água e no Fórum Alternativo Mundial da Água, lá no Fórum Mundial da Água, pelo que você me afirmou, estavam presentes a Nestlé e a Coca-Cola querendo transformar a sua industrialização numa forma de se apropriar, talvez, da questão da água, né? E o Fórum Alternativo Mundial da Água, exatamente com a posição oposta, de que fosse uma coisa, a água é um bem social para que seja de usufruto de todos, né? Como você vê isso, Estel? Meu amigo, a participação minha ali foi frustrante. Extremamente frustrante, porque, como você já mostrou, por quem estava lá com força, uma coisa aparentemente grande, aparentemente com muita participação, mas, na verdade, numa linha só. A linha é essa.
Água como commodity. Você Água está falando do Fórum Mundial da Água. estou falando do Fórum Mundial da Água. Ah, tá. Tá? Eu tive em Brasília. Tá? Então, o que nós saímos, você viu hoje, você tem algum dado sobre parte importante do que aconteceu? O que está acontecendo é isso que nós estamos vendo agora em Brasília. Estão levando adiante a visão da água como commodity. Eu sou absolutamente contra a privatização de água. Água é vida. A própria ONU coloca bem. Então, o que aconteceu lá foi basicamente uma reunião dos interessados em vender produtos, em vender tecnologia para o uso, fundamentalmente, das empresas privadas. Tá? Eu não sou contra a empresa privada, não. Agora, nós temos que pura e simplesmente entender o que significa a ação da empresa privada, como é que ela atua. É um serviço público, é um serviço público, tem que atender ao público. Nós agora temos problemas aqui no Rio de Janeiro em relação, por exemplo, às áreas da SEDAI que foram entregues em concessão. Não foram privatizadas, é verdade. Concessão, você pode retomar isso a hora que quiser. A Companhia Vale do Rio Doce, você não pode retomar coisa nenhuma, porque foi vendida. A Companhia Siderúrgica Nacional foi vendida. Tá? As águas aqui foram entregues em concessão. Mas, tudo bem, eu acho que a empresa pública, eu sempre disse que defender a empresa pública é fácil. De vez em quando não é fácil defender empresa pública. Não é fácil defender. Tá? Porque de vez em quando há problemas. Que nós sabemos muito bem que ideologia ou qualquer coisa dessa não dá caráter a ninguém. Você tem malandro e pessoas sem caráter em qualquer lado. Mas voltando ao que você disse lá de Brasília. Então, o que aconteceu foi basicamente isso. Uma ação, uma grande show, né, com muitos apresentando produtos, mas com uma linha fundamental que era você ter o saneamento básico, água, esgoto, lixo, drenagem. Hoje nós falamos de saneamento ambiental, né? Mas para essas áreas você ter soluções técnicas, equipamentos, etc., etc., com uma visão que é fundamentalmente a ação comercial. Foi isso que aconteceu lá. Na questão do encontro paralelo, o encontro paralelo aconteceu, eu também participei, mas houve uma desavença lá e houve, inclusive, um racha entre o encontro paralelo que complicou. É algo que nós temos que trabalhar também, entendendo o que nos une e esquecendo o que nos separa. Temos que ver o que nos une. É a mesma coisa da política hoje agora. O que nos une? Nós temos um objetivo. Eu participei como estudante, a luta contra a ditadura. Não me interessava com quem eu estivesse, desde que fosse contra a ditadura. Então, nós temos que saber, entender quais são os nossos adversários e o momento político que vive. Mas foi isso, basicamente, que eu vi em Brasília, que eu posso te dizer. Claro, eu poderia falar outras horas, eu tenho um relatório, etc., etc., se você um dia quiser, se alguém quiser um dia sobre esse negócio, e encontrar pessoas também. Até o Luiz Edmundo esteve lá também. Tá? Eu teria outra pergunta também, mas são 10 para 5, mas posso fazer uma outra pergunta, Estel? Por mim, tudo bem, eu estou aqui à disposição. Vamos lá, a outra pergunta é a seguinte. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, basicamente, eu me refiro a dois objetivos. O primeiro que eu me refiro é o objetivo número 2, né? Que é o combate à fome, né? E que tem muito a ver com alimentação, que, evidentemente, precisa de água. Tá? Agora, os pequenos agricultores não utilizam irrigação,
né? Eles utilizam até pouco agrotóxico, se usa, às vezes nem usa, né? Agrotóxico. E também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que é exatamente sobre a água, né? Então, lá no evento da Rio+20, se falou muito da regra dos 3 da sobrevivência, que é: o homem não pode passar sem ar 3 minutos, não pode passar sem água 3 dias e não pode passar sem alimentos 3 semanas. Muito bem. Em relação a isso, né, como você vê essa questão da água? Existe alguma assim, implicação nessa questão da água ser commodity ou ser um bem social? Isso se choca com esses objetivos, Estel? Sem dúvida, sem dúvida. Se você coloca a água pura e simplesmente como uma commodity, quem detiver essa água, e é isso que eles estão querendo fazer, eles estão querendo pegar a água e dar para aqueles que, por exemplo, a princípio já detêm a outorga. É o que eu estou dizendo. O cara que já tem outorga por algum motivo, ele passa a ter aquele volume de água para negociar como ele quiser. Ele vai negociar para quem dê mais a ele. Óbvio, é negócio. Virou commodity. Então é simples, é direto. Não precisa grandes trabalhos cerebrais, né, para a gente ver isso. Eles estão preparando o terreno para que você possa negociar volumes de água de acordo com o mercado. É isso. É isso. Então, quando você chega nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a combate à fome, claro, você vai afetar? Claro que vai. O que não afeta a fome? Agora, essa guerra aí está afetando e vai afetar. Qualquer ação do ser humano que possa afetar a alimentação é uma tragédia. E a questão da água, não tenha dúvida, não é à toa. Nós estamos vendo aí, já vimos guerras por causa de água. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter muito mais problemas. Por isso, nós temos que ficar atentos, em particular dentro do nosso país. Sem falar na questão do mundo, porque não é questão, como eu falei, o problema não é antrópico. Tá? Há um problema geral. É antrópico em alguns lugares. Né? Você vê a poluição, por exemplo, em algumas áreas, totalmente, você vê que é humano. São aquelas siderúrgicas, o uso de carvão, o ar empesteado, etc. Localizado, você vê imediatamente a ação do homem. Quando você joga isso para regiões maiores, você pode questionar que as alterações estão sendo feitas por isso ou não, mas as alterações existem. Então, é isso aí, eu estou de acordo com você. Né? A questão da água não pode ser entendida como commodity, porque ela vai afetar a humanidade. Isso aí. Eu acho que você concorda comigo, e do grande papel que tem nisso aí, para a água ser pública, do grande valor que tem o funcionário público, seja na área da água ou em qualquer forma de desempenho de função. A engenharia pública, a arquitetura pública, o servidor público, aquele humilde servidor público, todos têm um grande papel em relação ao desenvolvimento do Brasil. Acredito nisso. Acredito no grande papel que possa ter entidade como o Clube de Engenharia, a CEAERJ, o CREA, o SENGE, essas entidades todas que ajudaram a organizar esse evento aqui. Tá? Então, Estel, eu agradeço e quero a tua contribuição novamente aqui nesse evento.
Muito obrigado, Estel. Eu, em nome de 198 pessoas que estão nos assistindo, né? E espero o teu retorno. Muito obrigado, Estel. Obrigado, Ibar. Suas palavras finais. Fala aí. O direito humano à água é um paradigma. O direito humano à água é um paradigma que precisa ser respeitado. Muito obrigado. Então, agora eu vou repetir o que o Simval falou no começo dessa palestra. Meu nome é Ibar dos Santos Silva, eu sou presidente do Centro Cultural da CEAERJ e sou conselheiro da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Esse evento é uma realização da Associação Socioambiental e Cultural do Lido e Adjacências, a SACLA, e da Associação de Moradores Praça Cardeal Arco Verde, AMAVE. É organizado pela CEAERJ e o Centro Cultural da CEAERJ, o Clube de Engenharia, o CREA-RJ e o Sindicato dos Engenheiros, com apoio da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, a EARJ, Associação dos Profissionais Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro, a PEFERJ, Associação dos Profissionais Geólogos do Estado do Rio de Janeiro, a PGRJ, Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Movimento Socioambiental Bahia Viva, Grupo Poesia Simplesmente. Estamos celebrando nesse mês que finda também o Dia Internacional da Mulher, a quem, em nome da presidente da CEAERJ, Isabel Tostes, saúdo a todas pelas suas lutas e conquistas. Quero justificar a ausência do colega engenheiro agrônomo peruano Carlos Santos Blanco, que está em viagem a trabalho emergencial no norte do Peru, no departamento de Trujillo e Cajamarca, e não pôde participar devido às fortes chuvas que ocorreram no departamento de Trujillo, onde houve, infelizmente, deslizamento de encosta com perda de vida. Já escutaram falar disso aí? Em algum lugar? Lamentável. Quero justificar também a ausência da presidente Isabel Tostes por ter que participar de outro compromisso. E agora vamos passar para a segunda mesa. Tá? Vou apresentar, então, o nosso colega André Borges, André Leonardo Pitangueira Borges. Ele é filho de um grande amigo nosso, Abílio Borges. Tá? Ele é engenheiro civil, com 2 nacionalidades, brasileira e portuguesa. Formado pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduação em Planejamento e Gestão em Negócios pela FEI School Business. Bacharel em Direito pela Universidade de Tuiuti do Paraná, ex-conselheiro do Clube de Engenharia. Boa tarde, André. André? Agora sim. Ufa! Opa, boa tarde, André. Como vai? Boa tarde. Desculpe, Ibar. Estava com um problema aqui de acesso. Aqui eu estava discutindo aqui com o Ricardo, mas agora resolveu, graças a Deus. Está me ouvindo direito? Estamos ouvindo bem. Joia. Eu estava aqui acompanhando, mas estava com problema de acesso, agora resolveu. Pronto. Posso começar? Pode. Olha, vamos fazer o seguinte. A gente pode, no final, fazer um diálogo nosso, tá?
sobre aquela Sim. questão da chacrinha que nós estávamos conversando. Se você quiser. Sim, com certeza. Eu acho importante o debate ali para a gente trocar as ideias. A troca de ideias aí é fundamental para chegar a um consenso, né? Um consenso produtivo. Eu vou, só um minuto, eu vou fazer uma apresentação, tá? André, posso pedir um favor? Diga. Você dizer o título da palestra e... você vai colocar, né? Vai fazer uma Sim, eu vou colocar, vai ficar tudo na apresentação. Perdão, continua. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Estão enxergando aí? Muito bem. Muito bem, posso começar? Tá. Bem, eu vou falar sobre os aspectos culturais das paisagens do norte de Portugal, né? Como o modo de vida, né, dos habitantes de lá, né, e a relação com a água que eles têm afetam a paisagem e a topografia da região, né? Então, eu vou começar aqui explicando um pouquinho, contextualizando Portugal aqui no mapa. Portugal é um país que tem cerca de 10 a 11 milhões de habitantes, com população proporcional, por exemplo, ao estado do Paraná, aqui no Brasil. Porém, Portugal tem metade do território do Paraná, ou seja, é menor que o estado brasileiro, Portugal. E tem apenas 1/6 da área agricultável. Então, Portugal, na questão da agricultura, na questão da utilização do manejo do solo e da água, é muito importante utilizar pequenos espaços para a produção agrícola, porque lá todo o espaço é válido para a produção, porque você não tem muito espaço lá. Mas voltando aqui, para a gente entender como isso funciona, como foi feito toda essa questão aí dessa cultura em relação ao manejo dos solos e a lidar com a questão da água em Portugal, o importante é a gente entender a formação dos povos, as culturas, as influências que tiveram o Portugal, né? Então, tiveram vários povos. A gente começa com tribos pré-celtas que vieram do norte da África, dos Pirineus e do centro da Europa, né, que formaram toda uma cultura inicial. Depois, lá para o século 7 ou 8 antes de Cristo, já os celtas começaram a habitar a região mais para o norte de Portugal, trazendo já uma cultura, toda um conhecimento, né, e pode ser identificado até hoje. Você lá em Portugal, você tem moradas que os celtas faziam, chamadas de castros, né, construções de pedras redondas, e que faziam as casas, né? E tem uma cidade lá no norte de Portugal chamada Castro Daire. Aí eu fui verificar e Castro Daire significa um castro fértil, né? E Daire é uma palavra que não tem na língua portuguesa, é uma palavra de origem celta. Aí já começa a influência. Depois dos celtas, nós tivemos os romanos, né? Os romanos invadiram lá a Península Ibérica, entraram pelo sul, foram subindo, porém pararam um pouquinho na região norte de Portugal. Na região norte de Portugal é uma região mais montanhosa, mais difícil acesso, e os romanos tiveram dificuldades ali para invadir. Eles demoraram 200 anos para conseguir conquistar, e só conquistaram depois que conseguiram se livrar, né? Matar aí o comandante português, que é o Viriato, né? O Viriato, para quem for estudar história, for ver, é muito interessante, porque ele é uma espécie de coração valente português, né? Ele liderava, ele era um camponês, né, que virou combatente, liderava o povo português contra as hordas romanas, e acabou vencendo. E Roma só conseguiu entrar depois com uma traição lá de seus comparsas lá, foi morto, e Roma conseguiu entrar pelo norte de Portugal e trazendo, sim, a sua cultura, a sua forma de construção, a sua engenharia e suas técnicas aí de manejo com a água. Depois tivemos
também começaram, depois dos romanos, né, com o fim do Império Romano, tivemos já as invasões nórdicas, com os suevos, que é uma tribo nórdica, e os visigodos, os suevos mais para a Galícia e os visigodos mais para o sul. Os visigodos que eram os godos do oeste, certo? Eles tomaram toda a região ibérica, Portugal, Espanha e o sul da França, e formaram lá em Toulouse, a capital do reino visigótico. É muito interessante também, influenciou também muito na questão do direito aí do direito visigótico, né, porque se misturou com o direito romano. Então você tem uma vasta história, um vasto conhecimento ali para ser explorado. Depois, e por fim, a invasão moura, né? Os mouros entraram pelo sul e tomaram o período toda a Península Ibérica, e também trouxeram muito conhecimento, matemática, arquitetura, e com destaque para a região da Andaluzia, que era ao andaluz dos mouros, né? Na época das invasões. Então, feito isso, o que eu vou explicar aqui, eu vou contextualizar, é a região norte de Portugal. Como vocês podem verificar no mapa, essa região mais escura aqui é uma região mais montanhosa, tá? É uma região com mais montanhas aqui, e o sul de Portugal é uma região mais plana. Para a agricultura, o sul de Portugal dá para uma questão de agricultura extensiva. Porém, no norte é uma região de agricultura mais complicada, né? Você tem que ter soluções aí para conseguir sobreviver, né? Pelo fato do terreno ser muito declive, você desenvolver a agricultura nessa região é complicado. Tanto é que foi dessa região norte que a maioria dos imigrantes que foram tentar a vida, a sorte em outros países, saiu de Portugal, né? A concentração foi no norte. E um outro dado interessante também é que no norte de Portugal é que se concentra a maior quantidade de chuvas, né? A maior quantidade de precipitação. Então, é uma região que não sofre com falta d'água. Tá? O que eu vou... A análise aqui da palestra aqui foi focada num conselho aqui de Portugal. Aqui está o mapa de Portugal, dividido por vários conselhos, e eu foquei aqui no Conselho de Sinfãs do Douro, por ser conselho da minha família por parte de pai, e eu ter já um vasto conhecimento da região e fotos para poder mostrar. Então, fica mais fácil a gente fazer um entendimento nessa região. Mas essa região é uma amostra, né, de todo o norte de Portugal, né, de toda a cultura, de como eles tratam essa questão da agricultura, do manejo do solo, das águas e tudo mais, né? Deixa eu mudar aqui. Aqui, para efeito de curiosidade, eu trouxe uma comparação, né, entre as precipitações dessa região que eu mostrei, de Sinfãs, com a região com o Rio de Janeiro. Dá para se notar que nós temos, no mês de outubro, lá em Portugal e Sinfãs, o índice máximo de precipitação, quase 180 milímetros, e no Rio de Janeiro, você tem aqui no mês de janeiro o máximo de 175 milímetros. Eu julgo que seja parecido, né? Basicamente, ali, a questão ali do volume de água anual seja, de certa forma, aproximado entre os dois locais, né? Para a gente poder até usar como parâmetro. Passando um pouquinho, entrando mais naquela mancha vermelha que eu havia mostrado, na região de Sinfãs, né, no Conselho de Sinfãs, eu mostro aqui toda a bacia hidrográfica do Rio Bestança. O Rio Bestança, ele nasce aqui para cima, em Alhões, mais para baixo da tela, vocês veem Alhões, e vai descendo, vai ganhando volume, até o final, lá em cima da tela, você vai ganhando volume e ele vai cair, né, no Rio Douro, né? Então, toda essa região aqui, que vem no mapa, é uma bacia hidrográfica em que as pessoas do local foram obrigadas a se adaptar com essa realidade de topografia, de relevo, de clima, tiveram que tirar o sustento
dessa região, coisa que não é fácil. E eu vou trazer mais especificamente dessa região, mais imagens aqui da aldeia de Bustelo da Laje, que é a aldeia da família do meu avô, onde eu tenho mais fotos, mais material para mostrar. Vou passar aqui. Aqui tem a imagem mais para cima, né, mais para a nascente do Rio Bestança, né, a gente consegue verificar todo o vale, toda a declividade da região, e lá ao fundo, não sei se consegue ver, seria o Rio Douro, né? Ele desce ali por cerca de uns 13 quilômetros. Mudando aqui, uma imagem mais aqui, eu fazendo uma propaganda aqui, um merchandising do Rio Bestança, né? Dizem que é um dos rios únicos lá de Portugal, é um dos rios mais limpos da Europa, né? E temos aqui pontes antigas, aqui, uma ponte de estilo românico. Aqui, mais à direita, temos aqui um moinho, que os antigos aldeões usavam a força motriz da água para usar como moinho. Ali, uma declividade de água também, que já faz um salto ali, de certa forma, a represa diminui um pouquinho a força dinâmica aí da água. E aqui um local de banho, né, que os moradores usam, né? Então, é um local bem interessante para quem quiser passear. Mas voltando aqui ao assunto da palestra, focando na aldeia aqui de Bustelo, vê que é uma aldeia medieval, né, uma aldeia bem antiga, eu diria até que é pré-medieval, e nós vemos que ela é bem recortada, ela tem vários desenhos, indo mais para a esquerda, assim, no entorno, descendo, dá para se notar umas certas curvas de nível, né? Essas curvas de nível, elas são utilizadas para a agricultura, certo? Eles deixam a terra plana e esses patamares que eles fazem, eles chamam de socalcos. Tá? Esses socalcos que eles fazem a sua produção agrícola, colocam gado para pastar e fazem o manejo da água. Né? Eles como o terreno é em declive, eles sempre trabalham com uma foz, uma nascente em cima e a montante e a água desce a jusante para irrigar todo o solo. Aqui também temos uma foto para ter uma noção aqui da região. Temos aqui a aldeia de Bustelo, ao fundo aqui a Serra de Montemuro, tá? Essa serra aqui de Montemuro, em cima dá para se notar até essas torres eólicas ali que eles usam, né? Que é convertido para energia elétrica para a região e conservação do local também, né? Então, a aldeia fica a cerca de 800 metros acima de nível do mar e essa parte mais alta da montanha chega a 1.000 a 1.200 metros de altura. Isso para vocês entenderem a área de contribuição da Bahia, da bacia hidrográfica, tá? Então, está aqui a aldeia, aqui uma vista mais perto da aldeia. Agora dá para se notar esses socalcos melhor, né? Essas plataformas ali, que os habitantes trabalham, né, os agricultores. Uma coisa há de se notar é também o problema do acesso, né? Esses socalcos, eles ficam aqui mais para baixo, só que o caminho ele é limitado, não existe caminho. A manutenção feita por essas paredes de pedra para manter o patamar, ela é feita pelos moradores de maneira artesanal, porque você não tem estradas para chegar até lá embaixo com trator, com carregadeira, é difícil, né? Então, é feito da mesma forma como era feito há 100, 200, 500, 1.000 anos atrás, na parte mais de baixo, né? Que não tem acesso. É por isso que as áreas mais próximas à aldeia são mais valorizadas e é mais distante, que você não pode usar a questão do maquinário, fica mais complicado. Aqui uma foto minha que eu tirei, fazer uma medição no local na época, essa foto tem 10 anos, e aqui dá para ter uma noção bem aqui mais de perto aqui dos socalcos, dos patamares, e ao fundo ali a aldeia de Tendais e todo o vale do Bestança, né? Aqui outro fato interessante também, vocês veem que a região é bem montanhosa, tem esses socalcos aqui, no primeiro plano, tem essas pedras, esses socalcos, elas são pedras justapostas, são pedras encaixadas,
certo? Eles não colocam argamassa, eles não colocam nada. Eles apenas colocam a pedra e encaixam para segurar o terreno. E eu estou aqui no caminho e atrás da minha foto tem aqui uma contenção, uma parede de pedra mais antiga, né? Ela já está com musgo, já está com mancha, e essa aqui está mais antiga, e essa aqui está mais recente. Por quê? Porque eles fizeram o caminho, porque a ideia deles é para poder facilitar a manutenção, né? E até a própria agricultura, a atividade deles, ter o acesso mais para baixo, né? Então, eles aumentaram aqui o caminho, a estrada, e dá para se notar que essa pedra aqui ela é mais recente. Aqui também você tem uma vista, sempre há diferença de nível, né? Sempre aqui a nascente, aqui você tem um olho d'água que vai, a montante, vai irrigar toda a terra ajusante, né? Sempre tem. E você vê que tem atividades aqui de agricultura e de pasto, né? Tem essa foto aqui também do Vitor Pi. Oi, papai. Não, do Vitor. Não, Alice. Oi. Eu não estou apresentando, depois começa. Tem essa foto aqui do Vitor Pi, que é uma pessoa lá da aldeia, e você vê que tem diferença, a diferença acentuada de nível aqui, né? Você vê como o terreno é em declive. E no fundo da foto, como é interessante notarmos, como você tem socalcos, você tem lá de cima até embaixo do morro, no fundo, né, você tem socalcos ali para segurar, para a agricultura, que acaba por manter a estabilidade do solo e também evita a propagação de incêndios, né, porque já foi comprovado que a diferença de nível entre os socalcos, ela dificulta a propagação de incêndios florestais. Aqui tem a definição, eu peguei uma definição desses socalcos na ata da Conferência sobre Terraços e Prevenção de Riscos Naturais, que fala o seguinte: os socalcos foram construídos para possibilitar a prática de agricultura em vertentes declivosas, de modo a evitar a erosão dos solos e também a contribuir para a regularização hídrica das vertentes, né? Na atualidade, funcionam ainda como interface entre a floresta e os pequenos aglomerados populacionais, sendo, portanto, essenciais na proteção da aldeia contra os fogos florestais, por apresentarem uma descontinuidade horizontal na cobertura florestal, né? Então, aqui temos outra imagem de um sistema de irrigação deles, né? Eles chamam de sistema de regadio, e que vai formar os lameiros, né? Então, eles fazem com enxada, eles vão trabalhando aqui com enxada, fazem esses sulcos aí na terra e vão irrigando a terra. E eles fazem um sistema eles chamam de sistema de regadio. Esse sistema de regadio, ele pode se estender por quilômetros até, né? E se o terreno for bem tiver declive, tiver possibilidade, a coisa vai longe, né? Aqui, ó, os sistemas de regadio, né, que tem a definição do sistema de regadio, eram constituídos por complexas redes de canais que podiam estender-se por dezenas de quilômetros e destinavam-se ao transporte de água dos pontos mais altos das vertentes, poços e linhas de água para as áreas de cultivos e pastagens. É isso que eu falei. Aqui também tem uma foto de uma vertente em cima, né? E cada socalco vai recebendo a contribuição de água para a sua irrigação, né? E formando esses lameiros aí para a atividade agrícola. Aqui também tem uma rede de canal, que vocês veem que é uma coisa bem rústica, é uma coisa realmente milenar, essa técnica. A gente vê que eles fazem aqui e vão abrindo, né, as vertentes para levar a água para onde eles querem, né? Isso depende muito. Eles cavam sulcos na terra, ou então eles fazem com pedra. Isso depende da situação, da região, mas a ideia, a engenharia, o processo, a técnica basicamente essa, né?
levar a água para os socalcos, para as plataformas através de canais. Aqui também tem uma fonte, uma imagem de uma fonte celta, para mostrar a influência das culturas dos povos que lá entraram, e essa fonte, né, fica lá na aldeia de Gralhas, lá em Monte Alegre, que é uma fonte que era utilizada, né, para sistemas de regadios tradicionais, né, para a agricultura e água para o gado. Tá? Então, aqui eu venho mais uma questão que eu venho a falar é que a importância da rede hidrográfica na organização dos sistemas de irrigação e drenagem tradicionais, nomeadamente sobre tipologias das pastagens de montanhas seminaturais, vernacularmente designados por lameiros. Justamente, é isso que eu já havia falado. O sistema de regadio ele forma esses lameiros para a agricultura. Aqui, eu pesquisei uma coisa bem interessante que eu acho que tem muito aderência, a ata da Conferência sobre Terraços e Prevenção de Riscos Naturais. Tá? Essa conferência foi feita no Conselho de Maiorca, que é lá na Catalunha, e aqui você podem ver nas fotos aqui que eles trataram bem essa questão da água, dos incêndios, da lixiviação do solo. Vocês veem aqui na foto aqui à esquerda, no meio, o solo desgastado, aqui na direita, aqui as pedras, a água saindo pelas pedras, ou seja, esses socalcos, essa contenção, ela deixa a água sair, ela não acumula água, e é toda uma técnica, é toda uma cultura que foi desenvolvida, passando de geração em geração, e que ocorre até hoje lá. Né? Eu até já me questionei, quando eu vejo problemas no Rio de Janeiro, de enchentes, de deslizamentos de terra, eu me questionei por lá ser uma região montanhosa, de notícias, né, de desabamento, de catástrofes, assim, nessa ordem de grandeza, como acontece, mas não, ali eu não lembro, não tenho notícias de acidentes ou de problemas de deslizamentos realmente importantes que vieram a ceifar vidas. Aqui, e voltando aqui para a ata, dentro dessa ata, dessa conferência sobre terraços e prevenção de riscos naturais, foi patrocinada aqui pela Universidade do Porto, Universidade de Las Palmas e outras entidades, o que me chamou a atenção foi um trabalho aqui que fala a importância dos socalcos na mitigação do risco de erosão após incêndios florestais, exemplos das bacias hidrográficas dos rios Alva e Alvoco. O que eu tiro aqui foi a consideração final, que eu acho muito interessante para ser debatido e discutido. Né? A consideração é a seguinte: ao compararmos o comportamento da erosão em socalcos e em vertentes, em condições idênticas, em condições físicas idênticas, comprovamos que os socalcos agrícolas são efetivamente eficazes no combate à erosão hídrica. Os muros de pedra solta que os suportam são uma peça-chave para a preservação das áreas montanhosas, funcionando, por um lado, como uma estrutura anti-erosão e, por outro, como sendo estruturas que reduzem o risco de ignição e propagação do fogo, razão pela qual devem ser mantidos e preservados, o que implicará um esforço das entidades locais competentes para levar a cabo essa tarefa, que tem tanto de difícil como de audaciosa. A necessidade da sua preservação fica, desta forma, comprovada. Então, fica aí a ideia, o motivo também porque é aquilo que eu falei, a questão da preservação lá, ela é complicada. Na parte mais para baixo, é difícil entrar com máquinas agrícolas ou com maquinário. A própria preservação é feita pelos próprios moradores, agricultores que acessam as terras e que vão se mantendo dessa forma há muito, muito tempo. Então, seria uma questão interessante, talvez, para aplicar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil,
já foi aplicado, são questões aí interessantes para serem debatidas. Aqui tem as referências bibliográficas para as pessoas que se interessarem, depois quiserem falar comigo, perguntar, mas está aí as referências aí da conferência, né, que falam sobre o assunto. E agora eu faço o link, eu trago aqui sobre a questão do Pacto Estadual da Chacrinha, né? Novamente, tivemos aí mais um deslizamento, aí, no caso esse foi em abril de 2019, né? Teve um deslizamento no Parque da Chacrinha, realmente complicado, mas eu diria que condições topográficas parecidas lá com a aldeia de Bustelo da Laje, e veio que o IBA me mostrou uma questão interessante. Está aí mais uma foto aqui do deslizamento, ele mostrou uma questão interessante. Olha o que foi encontrado aqui, ó. Um socalco, né? Um patamar aqui em cima e uma parede de pedra para contenção do terreno. Aí, isso interessante, né? Porque foi uma solução que já foi feita já há muito tempo atrás, há 200 anos atrás, e nós perguntamos, será que ela não seria interessante também para hoje em dia? Então, eu deixo aqui a pergunta para ser debatida, qual seria a solução viável, né, sob o ponto de vista prático, financeiro e cultural, para essa questão aí do Parque Estadual da Chacrinha. Eu acho que vale a pena a reflexão, mas eu não sou especialista em geomecânica, em mecânica dos solos, isso eu deixo para os especialistas, mas eu acho que a questão do assunto, o debate, eu acho que é sempre válido, sempre interessante aí a gente suscitar. Basicamente é isso. A minha apresentação. Como que eu faço aqui? Ibar? Não, deixa a pergunta aí que eu Posso deixar a pergunta? Deixa a pergunta aí que eu quero falar alguma coisa sobre essa pergunta aí. Né? Tá. Bom, é o Ibar, seguinte. passo a palavra, então. Obrigado. Vamos bater um papo. Muito obrigado você. Bom, é o seguinte. Sob o ponto de vista prático, o Parque Estadual da Chacrinha, ele é oriundo das ordenações portuguesas. Está aí à mão, por favor, André, as ordenações portuguesas. Você tem aí? Você que é um grande... Está desligado do microfone. Está desligado do microfone. Um grande estudioso da história de Portugal. Aí, fala aí. Tem aí as ordenações portuguesas? Tem um livro? Não, tenho. O Portugal, né, a ordenação sobre conjunto de leis e procedimentos, né, e forma de atuar, digamos, do antigo Estado português, e foram três ordenações, né? A primeira foi a Afonsina, a segunda a Manuelina, e a terceira a Filipina, né? A Filipina que veio da Espanha, né? Por conta da União Ibérica. E seria essa aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho uma aqui, ó, é um tomo, essa aqui eu peguei na Universidade de Coimbra. E aqui elas têm muitas explicações de como eles trabalhavam, dessa maneira como eles atuavam. Está conseguindo ver, Ibar? Não. Aí, mostra aí o título. Deixa eu ver aqui. Pera, não tá? Deixa eu tirar aqui. Stop. Deixa eu parar aqui. Aí, melhor. Ó. Essa aqui é uma ordenação mais recente. Não sei se seria o caso dessa da Chacrinha, porque essa aqui é de 1743. Aconteceu algum problema. Peraí, aconteceu um problema aí. Um momentinho. O que é isso aí, Milena? Milena? Um momentinho, André, caiu a rede. Caiu a rede? Caiu a rede. Tá? Estou esperando. Então, um momentinho, tá? Eu vou me comunicar com a Milena, que é a moça que está
Não caiu, não, Ibar, continua. Ah, não caiu? Não. Então caiu para mim, desculpa. Perdão, fui eu que caí. André, Oi. fui eu que caí, não foi você, não. Mostra aí, então, de novo, por favor. Mais uma vez aqui, a ordenação filipina. Ah, essa é a filipina. Você tá invertido aqui? Não, tá bom. Ordenações do Reino, está escrito. Essa eu consegui em Coimbra. Essa aqui é de 1743. Né? Esse aqui é o tomo 1. São vários livros, as ordenações são vários, né? Vários tomos que eles chamam, né? E é interessante, né? Traz todo o arcabouço das leis e dos procedimentos, né, do Estado português. E interessante. Guarda esse que é valioso. Ah? Bem, o Parque Estadual da Chacrinha, ele é na costa brasileira. Ele fica praticamente assim. Antigamente ficava menor, o espaço, o trajeto era menor, a praia de Copacabana era mais perto de onde é hoje. A praia foi deslocada. Hoje, atualmente, ela está mais ou menos a uns 300 metros da praia de Copacabana, a Chacrinha, atualmente. Tá? Por esse deslocamento que houve da praia. E ali era uma forma de defender a cidade do Rio de Janeiro. Haviam dois espaços diferentes. Um acima da cota de 80 metros e outro abaixo da cota de 80 metros. Acima da cota de 80 metros era o sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro, né, que era regido por outro sistema. Era uma vigilância, era a Fortaleza da Vigia, que tem aqueles arcos em cima da ladeira do Leme, e abaixo ficava uma área que era o Reduto do Leme, que era onde era preservado como área de guarda no alcance de um tiro de canhão daquela época, tá? Que ia até da Fortaleza da Vigia até onde hoje é a República do Peru, a Rua República do Peru, né? Então, essa área aí tinha várias chácaras que abasteciam a cidade do Rio de Janeiro e as pessoas que moravam lá. Muito bem. Como é que isso foi preparado? Antes do Brasil ser descoberto, haviam já essas ordenações. Eu acho que é a Manuelina, se não me engano. Foi antes do Brasil ser descoberto, a Manuelina. Então, quando o Brasil foi descoberto, já estava armado como seria um sistema de defesa da cidade. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada ao lado do Pão de Açúcar, muito perto do litoral. Então, pela costa brasileira, circulavam os navios de outras bandeiras. Mesmo sendo bandeiras inimigas, havia um acordo de troca de alimentos e água, desde que as frotas não entrassem na Baía de Guanabara. Teria que ser atendido do lado de fora, que era a praia de Copacabana, não. Naquela época ela chamava-se Praia do Leme, que ia até a República do Peru. Tá? Ali tinham duas pedras que separavam Copacabana de Ipanema. Muito bem. Então, essa área ela tinha que ser resguardada por essas ordenações. E essa coisa muito prática, né? Viável. E, no meu modo de ver, vendo hoje como modernidade, tá? A questão de conservar os recursos hoje para as futuras gerações, as gerações passadas fizeram esses recursos com muita influência, eu acho, de Portugal, dentro do Parque Estadual do Chacrinha, que, para mim, então, se torna uma relíquia histórica que deveria ser cuidada e preservada. Vem estudar essa questão geológica, que é importante para aqui. Tá? A questão das medições
de modo que separou as duas partes da área interna da fortaleza e a área externa da fortaleza. Tem uma árvore magnífica, você até mostrou aí, sem um grande propósito, mas ela chama-se Jequitibá de Manta, que faz essa divisa. Naquele tempo, os caras diziam, até a árvore e tal, está lá a árvore, está lá a árvore, né? E 80 metros de altura. Essa questão sustentável, de acordo com os objetivos atuais de desenvolvimento sustentável, e a questão de um canal de drenagem da água que existia dentro do Parque da Chacrinha, no meu modo de ver, é bem viável e deveria ser restaurado. Tá? Você pode mostrar a pergunta que você colocou de novo, por favor? A pergunta final. Isso. Então, do ponto de vista prático, eu acho que, poxa, é só ter monitores e pessoas que possam realocar essas pedras que não são de grande volume, que pode ser carregado até por 2 pessoas, até ali. Tem uma ladeira do Leme que pode dar acesso a ela, né? E ser restaurado, não sei. Do ponto de vista financeiro, eu acho que essa questão também é muito mais barata do que qualquer projeto em cimento, em grande máquinas de mecânica, enfim. É muito mais barato e mais ainda. Se você for contar no tempo que isso pode durar, ela se torna de graça, ela se torna um lucro, porque a gente vai recuperar uma questão cultural. Por quê? Porque no Parque Estadual da Chacrinha, passou por lá assim, figuras importantíssimas. Por exemplo, Rugendas, que antes que houvesse esse deslizamento que houve agora, ele não pode ter adivinhado. Ele não pode ter assim, uma luz na cabeça e dizer assim, olha, vai acontecer lá em 2019 um deslizamento de terra. Não. Eu acho que ele colocou aquele deslizamento de terra dentro do Parque Estadual da Chacrinha, naquela gravura Praia Rodrigues, dizendo, olha, se não fizer essas encostas aí, vai acontecer um deslizamento de terra. Isso é que eu presumo que ele conversou lá com os engenheiros portugueses na época, né? E aquela área ali é importante, era e é importante, né? E cultural. Por que cultural? Porque exatamente isso ali foi construído com uma cultura que nós herdamos dos portugueses, e os tupinambás, os negros de ganho, os chacareiros preservaram o Parque da Chacrinha desde aquela época para as futuras gerações, que somos nós hoje. E nós devemos preservar para as futuras gerações. Por isso, eu acho que essa palestra tua, André, dá maior importância. Porque, além disso, ainda tem a questão de um duto de água, né, que em algum momento foi destruído. Se você conhecesse a Chacrinha, você ia ver que ali tinham 3 fontes de água, eram 4, aliás, eram 4 fontes de água, né, que foram, com essa degeneração das fontes, que não foram conservadas, elas foram secando. Hoje, o rio Achuelo, que nascia no Parque da Chacrinha, ficou intermitente. Ele não era intermitente, ele era contínuo, né? Tanto é que a subestação da Light, ela fez um canal para que a água fosse conduzida para a saída de água, que é ali junto ao portão da entrada do parque, onde tem uma opção de grelhas de saída de água. Eu acho essa pergunta que você fez extremamente importante, André. Sim. Não, perfeito, perfeito. Essa questão, ela tem que ser debatida
com as instâncias, né, governamentais. É muito importante resolver esse problema. É um patrimônio histórico, eu diria que pelo que você falou aí, é um patrimônio histórico nacional, né? O IPHAN também deveria entrar aí, deveria estar, ser reconhecido como patrimônio histórico nacional, né? Pela importância. E creio que a questão da preservação é justamente a sociedade civil, né, se mobilizar, se organizar para reivindicar junto às autoridades competentes que realmente possam manter essa história, essa cultura aí do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, né? É uma história muito interessante e isso tem que ser preservado, porque, veja, nós temos que dar valor para as coisas que são nossas. A gente paga dinheiro, vai para a Europa para achar bonito lá o que o europeu preservou. E tendo em vista que nós temos coisas maravilhosas aqui no Brasil que nós não preservamos. É isso que eu fico indignado. Temos que ter essa conscientização de preservação, cada vez mais. Né, Ibar? Eu acho que o caminho é por aí mesmo. Eu acho que você está de parabéns aí nessa sua iniciativa. André, eu não sei, não consigo ver aqui se tem pergunta pelo YouTube, né? Eu posso dizer que tinham 198 pessoas nos assistindo aí no canal do YouTube, né? A Milena pode dizer se tem alguma pergunta aí? Milena? Bom, enquanto ela não vê lá a questão das perguntas, eu quero fazer aqui um apelo geral. É o seguinte, a subestação da Light, dentro do Parque Estadual do Chacrinha, tá? E quando foi durante as Olimpíadas, ela aumentou a carga dos geradores lá da subestação e produz um ruído subsônico altamente incômodo, né? Isso afeta os moradores. Imagina que é passar 2 anos dentro de casa com aquele ruído constante, né? E também o que isso afeta, né, desde 1972 e piorou depois das Olimpíadas, os animais, principalmente os animais polinizadores de hábito noturno. Tá? Então, a Associação de Moradores de Praça Cardeal Arco Verde e a SACLA, a Associação Socioambiental Cultural do Lido, solidária, está promovendo uma vaquinha, na qual aquelas pessoas que queiram contribuir, com R$ 25,00, pode ajudar ao somatório do que pode ser arrecadado para uma pesquisa que foi solicitada à UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para fazer o que pode estar causando esse ruído à fauna, né? E a fauna é muito mais sensível do que o homem, né? E como isso pode estar provocando o desequilíbrio ecológico da região. Eu posso colocar depois o link da vaquinha aí no chat, ou também na CAERJ, para poder aqueles que queiram colaborar. Vamos lá, as perguntas aí. Vamos lá, temos comentários. Bela apresentação. A diferença é que tais construções no norte de Portugal fazem parte da cultura local. Aqui não temos esse aspecto cultural e fica difícil com o nosso crescimento urbano em descontrole. José Manuel Dias Francisco. Renato Ramos, professor Renato Ramos. Cláudio Capeste, Margarita Abdala deram parabéns pela palestra. Muito claras e objetivas as palestras, os palestrantes estão de parabéns. Esta última achei surpreendente, disse Neuza Planinchek. É isso que foi dito, quer dizer, você está de parabéns, então, André. Tá? Obrigado. Então abra para você fazer as considerações finais. Peraí, eu vou fazer uma coisa. Alguém aqui, o Simval, o
O Estelberto, tem alguma pergunta, Estel? Oi, Bá. Não, eu acho que foi muito bom. É muito interessante a gente conhecer essas realidades. Nós mesmos estávamos conversando sobre Machu Picchu aquele dia, né? Quando você vê toda essa questão lá na China, Portugal, já com celtas lá, a nossa realidade. E a chacrinha é um bem, né, fundamental que seja preservado, histórico e ambiental, né? Aquilo é um núcleo de floresta dentro de Copacabana. É muito importante. Basicamente isso, foi muito bom, foi muito interessante. Valeu. Obrigado. Eu acho a chacrinha um museu a céu aberto. Simval, quer fazer alguma pergunta sobre drenagem, alguma coisa assim? Aqueles canais de drenagem lá de Portugal? Não, muito interessante, mas estou satisfeito, tranquilo. Gosto muito de Portugal. Conheço bem Portugal. Então, André, eu agradeço muitíssimo essa contribuição valiosa que você deu, né? Sei que você contribuiu bastante com essa tua palestra sobre a conscientização do valor que tem essa questão histórica e que uma coisa que eu acho importante, André, é o seguinte: o Rio de Janeiro ele tem um forte apelo turístico, mas o turismo aqui se reserva ao seguinte: praia, carnaval, Pão de Açúcar e Corcovado. Cristo Redentor, né? A floresta é vista de longe. Agora, nós temos todo um patrimônio histórico que também a ele é reservado todo um turismo científico, um turismo geológico, um turismo histórico, um turismo florestal, de a gente poder conhecer a nossa natureza, aquilo que nós somos, a nossa cultura. Eu acho que essa palestra, para a gente, foi fundamental. Acredito eu. Por isso, André, eu estou extremamente agradecido. Queria que você mandasse um abraço para o Mário, teu irmão, e para o grande Abílio. Sim. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, mais uma vez, poder falar de Portugal, né, e lá da forma de vida, do modo lá, da população, muito interessante. E, desde já, eu acho que estão me assistindo, né? O meu pai, o Abílio, o Mário, um abraço, estão assistindo aí. Um abraço. Meu pai eles falaram para mim que estavam vendo lá o Abílio em Portugal, e estava em Lisboa, e estava vendo de Lisboa. Isso. E o Mário do Rio de Janeiro. E eu estou aqui no Paraná. Eu estou aqui no Paraná, eu moro em Curitiba, e é uma coisa que você falou, Ibá, eu, quando levo pessoas aqui para conhecer o Rio de Janeiro, irem passear, é aonde eu levo. Eu levo no Museu Histórico Nacional, levo para conhecer o Floresta da Tijuca, levo para o Real Gabinete Português de Leitura, porque é um patrimônio riquíssimo. O Rio de Janeiro, em termos de patrimônio, é uma cidade singular no Brasil e no hemisfério sul aqui do planeta. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade assim singular. Então, você tem que... Não é praia, não é só festa, carnaval. O Rio de Janeiro tem muita coisa interessante, né? Rio de Janeiro já foi a Paris dos trópicos, né? Mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos, André. Tá? Agradeço também ao Simval, ao Estelberto, né, a Milena e a todos que nos assistiram. Tá? Então, uma boa noite a todos, um grande abraço e um bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite.
Boa noite.